Salut afrancesado, salut afrancesada. No vídeo de hoje a gente vai falar de um problema que todo mundo tem, que é não tenho tempo para aprender francês. Nesse vídeo eu vou te mostrar que você tem tempo sim e como arrumar esse tempo que a gente acha que nunca tem. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal Afrancesados e também de ativar o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. C'est parti! Allons-y! Bom, um problema que todo mundo tem, eu, você que tá me assistindo aqui nesse vídeo e, enfim, toda a torcida do Flamengo e de todos os times do Brasil e do mundo, é não tenho tempo. E quando a gente fala de aprender uma nova língua, que a gente sabe que é algo que precisa de dedicação, geralmente as pessoas dizem, mas eu não tenho tempo de ter aula, eu não tenho tempo de praticar, eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho... Você tem tempo sim, e eu vou te mostrar por quê. Eu sei, o seu cotidiano é muito corrido entre família, faculdade, trabalho, obrigações, e vai no banco, e trânsito, eu sei. A vida é complicada, a gente sabe disso, mas eu vou te dizer uma coisa. Você sabia, isso é óbvio, que você tem 24 horas por dia e você tem 7 dias por semana. Sabe quantas horas por semana você tem? Eu vou filar. 168 horas. E isso dá quantos minutos por semana? Alguém sabe? Alguém sabe? 10.080 minutos por semana. Agora me diz uma coisa. Não é possível que desses 10.080 minutos você não consiga tirar 105 minutinhos, que não representam nem 1% do seu tempo por semana, para estudar francês. E por que 105 minutos por semana? Porque, para começar pouco a pouco, 15 minutinhos por dia já é um tempo bem legal. Não é possível, sério. Se você não tem 1% do seu tempo para aprender francês, é porque o francês para você não é uma prioridade. É porque realmente não é importante. É porque você não quer aprender francês. Eu tô sendo bem sincera, não fica com raiva de mim, mas essa é a verdade. Mas eu acho que isso não é o caso e eu vou te ajudar a conseguir arrumar esses 15 minutos ou mais por dia para você aprender e praticar francês, tá bom? Vamos lá então para os 4 passos para aprender francês todos os dias. Como ter tempo para aprender francês? Bom, o primeiro passo é identificar os tempos perdidos e transformá-los em tempo produtivo, em tempo útil. O que danado é tempo perdido? Geralmente é todo aquele tempo em que você pensa ou diz em voz alta: ai meu Deus, perdi meu tempo. Ai meu Deus, que tempo perdido. Ai que saco, eu poderia estar fazendo outra coisa. Isso é o tempo perdido. Eu dividi esse tempo perdido em 2 tipos. O primeiro tipo é o tempo perdido eliminável. E o segundo é o tempo perdido ninguém merece, que é aquele que você não consegue eliminar. Mas vamos falar dele depois. Então, o tempo perdido eliminável é aquele tempo que ele só é perdido porque você decidiu perder esse tempo. Porque você decidiu fazer uma atividade que não te traz conhecimento, que não te traz felicidade e que não te traz bem-estar, certo? Felicidade e bem-estar, é aquele momento que você se sente relaxado, que traz felicidade pra você. É o encontro com os amigos, é o encontro com a família, é aquele tempo que você tá sem fazer nada na praia, relaxando, lendo um livro que te faz bem, que te faz pensar em outra coisa. E o que não te traz conhecimento é o que realmente não te acrescenta em absolutamente nada, certo? Então, esses tempos perdidos elimináveis, que são culpa sua, e eu digo que são culpa minha também, porque eu também perco tempo fazendo isso, é, por exemplo, aquele tempo que você perde pegando seu celular e fazendo isso. A gente faz isso, sem nem olhar o que tá passando no feed do Facebook e do Instagram. Você não tá vendo nem o que é que tá acontecendo, é só assim. Eu já vi gente passar, tipo, 10, 15 minutos assim. E você depois pergunta, e aí, tem alguma foto legal? Você vê algum vídeo bom? A pessoa simplesmente não sabe, porque ela estava simplesmente rolando o dedo pra cima. Sabe Deus pensando na morte da bezerra. Enfim, esse é um dos tempos perdidos que você pode eliminar. Um outro tempo perdido é, por exemplo, você na frente da televisão, mudando de canal. Ou então vendo aquela novela que você acha um saco e que só serve pra você ver a novela e depois falar mal da novela. Ou então é porque você gosta da novela e tá mentindo pra todo mundo dizendo que você não gosta. Enfim, se esse for o caso, você pode continuar assistindo, se é uma atividade que faz você se relaxar.
Mas esses tempos perdidos que não trazem felicidade, que não te fazem relaxar e que não te trazem nenhum conhecimento, o ideal é você eliminá-los. Como é que você vai fazer para eliminar esse tempo e usar esse tempo que antes era perdido para aprender francês? A gente vai fazer o seguinte, pega uma semana, certo? A partir de hoje, durante uma semana, de noite, você vai parar, pega um caderninho, um pedaço de papel, ou até anota no teu celular, certo? No final do dia, você vai pegar, vai anotar nesses lugares o que foi que você fez de tempo perdido e eliminável no seu dia. Talvez você não saiba exatamente o tempo, mas tenta prestar atenção nessas atividades que você faz, que realmente não te acrescentam em nada. E aí no final do dia você vai anotar 15 minutos regardando. 15 minutos olhando o feed do Instagram. 15 minutos olhando o feed do Facebook. 30 minutos assistindo o programa do Faustão. Eu odeio esse programa. Eu sei que tem gente que gosta e pra algumas pessoas isso não é tempo perdido, mas pra mim eu encaro como tempo perdido. Enfim, aí você vai pegar no fim do dia e vai anotar todo esse tempo que você perdeu, dia por dia, durante uma semana, de segunda a domingo, certo? Quando você terminar de anotar isso, você vai ver quantos minutos, aliás, quantas horas você passa fazendo atividades que não te trazem nada, certo? A partir do momento que você criou essa consciência, que você viu esse tempo que pode ser usado para outra coisa, você vai conseguir eliminar eles. Por exemplo, quando você começar a ficar vendo a vida da vizinha lá, vendo a celulite da vizinha no Instagram, isso é uma coisa que não acrescenta você em nada, e muito menos a vizinha. Então, a partir do momento que você identificou isso, você vai eliminar isso. Quando você for começar a fazer essa atividade que não é bacana para ninguém, eita, isso é tempo perdido. Ao invés de fazer isso, eu vou estudar francês. Ou você simplesmente elimina, corta de vez, se livra dessas atividades e você vai ganhar tempo no seu dia e esse tempo você vai usar para aprender francês. Esse é o primeiro tipo de tempo perdido, que é o tempo perdido eliminável e que você já aprendeu como tirar ele e como usar ele para aprender francês. O segundo tipo de tempo perdido que a gente falou é o tal do tempo perdido. Ninguém merece. Por que tempo perdido ninguém merece? Porque aquele tempo perdido que não tem como você se livrar dele. Ele não depende da sua boa vontade, ele não depende do seu esforço, ele não depende de você. Por exemplo, o trânsito. Eu já morei em São Paulo, eu sei o que é trânsito. Você passa horas e horas dentro do carro, horas e horas dentro do ônibus. Ou até se você pegar o metrô, você também passa muito tempo do seu dia dentro do metrô. Outro exemplo de tempo perdido, ninguém merece, é o tal tempo perdido esperando no médico, esperando na fila do banco, esperando o cliente atrasado, esperando aquela pessoa que você combinou de vir buscar e pegar você, esperando o Uber chegar, que tá preso no trânsito também. Tudo isso é tempo perdido que não depende da sua boa vontade. E aí, geralmente, o que é que a gente faz com esse tempo perdido? A gente reclama, a gente fica de mau humor e a gente se estressa. Então, ao invés de continuar usando esse tempo para estragar o seu dia, o seu bom humor e a sua felicidade incrível e maravilhosa, você vai usar esse tempo para aprender francês. Por exemplo, como é que você vai fazer isso? Você tá lá no trânsito, dirigindo, para ir pro trabalho. 2 horas, 1h30 de trânsito. Você pode simplesmente baixar um audiobook e ouvir o audiobook, um livro novo em francês, no seu carro. Ouvir músicas em francês, ouvir podcasts em francês. Se você tiver tempo para olhar a tela do seu computador, ver um vídeo nosso no YouTube. Ou quem sabe, da galera que faz comédia no YouTube em francês. Tudo isso é você trazer o francês para o seu dia a dia nesses momentos que teoricamente estragam o seu dia e fazem você ficar estressado ou de mau humor. Então, ao invés de achar um saco ficar na fila do banco, você vai começar a achar legal, porque você vai estar aprendendo francês, talvez rindo com um comediante novo francês que você acabou de descobrir no YouTube e etc. Eu sempre fiz isso e nunca me arrependi. É uma coisa que me fez, inclusive, melhorar o meu humor no meu dia a dia. Então, não deixa de colocar essa dica em prática, tá bom? Então, vamos para o segundo passo, que é o aprendizado passivo do francês. Não é milagre, não. Mas é importante para você colocar o francês no seu dia a dia de uma forma passiva. Como é esse aprendizado passivo? Você sempre usa o seu celular. É verdade? Talvez você esteja, inclusive, fazendo isso agora para assistir esse vídeo. Ou seu computador. São coisas que a gente usa muito no dia a dia, durante horas a fio. Então, uma coisa que você pode fazer para colocar o francês de forma passiva no seu dia a dia é, por exemplo,
mudar a língua do seu celular, mudar a língua do seu computador, mudar o país do YouTube, mudar a língua do seu Instagram, mudar a língua do seu e-mail. Isso por quê? Porque você vai estar sempre usando essas tecnologias, essas funções. Você vai estar sempre usando o seu celular, sempre usando o seu computador, o seu e-mail, etc e tal. E você vai passar a usá-los em francês. E isso vai ser, no começo, talvez um pouco complicado, porque algumas palavras você não vai entender. Mas o nosso cérebro não é besta, o nosso cérebro não é bobinho. E ele decora mais ou menos o caminho que a gente faz para certas funcionalidades. Então, você vai continuar sabendo usar o seu celular, você vai continuar sabendo usar o seu computador, o seu e-mail e o que quer que você mude a língua, apesar de estar em francês. E além disso, você vai aprender novo vocabulário em francês. Então, não deixa também de colocar essa dica em prática. A terceira prática, o terceiro passo para você arrumar tempo para aprender francês é sessões curtas de estudo. A gente já falou no início desse... A gente não, eu, né? Eu já falei no começo desse vídeo que não é possível que você não consiga tirar 1% do seu tempo para aprender francês. Primeiro, tempo perdido, a gente já viu que é uma coisa muito fácil de você encaixar o francês. Mas você pode simplesmente fazer mini sessões de estudo no seu dia a dia. Sua vida é muito ocupada, então você pegar uma sessão de 1 hora, 2 horas por dia é muito complicado. Então, ao invés de tentar fazer 2 horas, 2 vezes por semana, você faz 15 minutinhos por dia. Se 15 minutos estiver difícil no início, tenta 10 minutos e depois pouco a pouco vai aumentando para 15, quem sabe para 20, meia hora seria ideal. Por exemplo, uma coisa que eu sempre gosto de dizer, imagina que o seu francês é uma planta. Por que uma planta? Calma, vamos ver o que é, porque é uma planta. Imagina que o seu francês é uma planta. Então, essa planta precisa de 2 litros de água por semana. Se você colocar 2 litros de água hoje e passar o resto da semana inteira sem colocar água, o que vai acontecer com essa planta? Me diz. Ela vai provavelmente morrer afogada, né? Ela vai morrer. E aí você não tem nem mais como colocar água e nem como mais fazer a planta crescer. Esse é o seu francês. O seu francês precisa de um certo tempo por semana para crescer, se desenvolver, para progredir. Mas se você pegar 2 horas em um só dia, 3 horas em um só dia, e não fizer mais nada durante o resto da semana, primeiro, você vai encher o saco, porque 2 horas já às vezes é um tempo longo. Você provavelmente vai ficar pensando nos outros dias, mas eu já estudei 2 horas, então eu não preciso mais estudar, né? Eu já estudei o suficiente essa semana. E aí o que vai acontecer? Você vai perdendo, porque a nossa memória perde um pouco da capacidade dela quando a gente passa muito tempo sem usar certa informação. Então, se você estudar 2 horas de francês hoje e só for estudar daqui a 1 semana ou daqui a 15 dias, vai ser muito mais difícil de você lembrar do que se você estudar 15 minutinhos todos os dias e for progredindo pouco a pouco, passo a passo. Essa é a melhor forma de aprender francês e você vai ver que você vai aprender mais e você vai conseguir colocar o francês na sua rotina sem muita dificuldade, tá bom? Então, 15 minutinhos por dia. Como é que você vai conseguir essa sessão de 15 minutos por dia? Quem sabe antes do seu café da manhã, na hora do almoço. Eu, por exemplo, às vezes eu gostava de almoçar sozinha. Por quê? Porque eu poderia ler um livro, porque eu poderia aprender uma nova língua e etc e tal. Claro, é bem legal você almoçar com seus colegas de trabalho, tá sempre aprendendo novas coisas com novas pessoas. Mas é legal também você ter um tempo pra você atingir os seus objetivos e atingir o seu objetivo de francês. Se você almoçar 1 vez por semana sozinho, você pode pegar 15 minutinhos antes do seu almoço, ou durante o seu almoço, ou depois do seu almoço, pra ouvir um podcast em francês, pra dar uma olhadinha num curso no YouTube e outras atividades que você queira para aprender francês. Antes de passar para o 4º passo, eu sempre tenho dificuldade com esse 4 em francês, então eu vou fazer em português. Antes de passar para o 4º passo, a gente tá falando, coloca aí uma atividade de francês, aprende francês quando tiver nesse tempo perdido, ou assim. O que são essas atividades? Se você já baixou o nosso e-book gratuito, você sabe onde achar essas informações para encaixar o francês no seu dia a dia. No bônus 2 que a gente colocou nesse e-book, a gente coloca lá uma lista de vários sites gratuitos em que você pode achar podcast, em que você pode achar notícias em francês, em que você pode achar várias e várias informações para melhorar o seu francês. Inclusive lá tem um site também para você baixar livros gratuitos ilegalmente e separado legalmente, tá? Não é ilegalmente, de forma legal, pra começar a ler em francês. Então, se você ainda não fez, não deixa de ir aqui na descrição do vídeo, clicar no link, colocar o teu e-mail, dar o ok, pra você receber o e-book e os 2 bônus. É no bônus 2 que você vai achar essa lista de sites gratuitos pra arrasar no francês e colocar o francês finalmente dentro desses seus tempos perdidos.
tá bom? Então, o passo 4, ou em português 4 assim, é pensar em francês. Aí você tá pensando, Roberta, mas eu sou nível básico, como é que eu vou pensar em francês? Pensar em francês é algo que só o pessoal de nível avançado sabe fazer. Como é que eu vou fazer? Não, calma. Pensar em francês passo a passo, pouco a pouco. Ninguém tá dizendo que você vai virar bilíngue do dia pra noite e vai pensar agora tudo em francês. Parei de pensar em português, só penso em francês. Não. Como é que você vai fazer para pensar em francês? Observe quais são os pensamentos recorrentes que você tem no seu dia a dia. Um pensamento recorrente de uma pessoa que trabalha muito, como você, que não tem tempo, é: ai meu Deus, estou muito estressado. Ou então, ai meu Deus, vou chegar atrasado no médico. Como é que a gente diz em francês: ai meu Deus, estou muito estressado? Mon Dieu, je suis tellement stressé. Mon Dieu, je suis tellement stressé. Ao invés de pensar agora, meu Deus, estou muito estressado ou estou muito estressada, você vai pensar agora em francês. Começa a colocar esse pensamento no teu dia a dia. Ai, tô atrasado. Ai, tô atrasada. Oh là là, je suis en retard. Oh là là, je suis en retard. Estou atrasado ou estou atrasada. Então, passa a observar esses pensamentos recorrentes no teu dia a dia e vai incorporando eles. Se no primeiro dia você aprendeu a dizer je suis en retard ou je suis en retard de forma mais lenta, você vai sempre que pensar estou atrasado, pensar em francês nos próximos dias. E se você puder todos os dias incorporar um novo pensamento em francês, isso é bem legal. De preferência, pensamentos positivos, tá? Um outro exemplo seria, antes da hora do almoço, você tá pensando, ai, tô com fome, eu acho que eu vou almoçar. Como é, estou com fome? J'ai faim. J'ai faim. E todas as vezes que você tiver fome agora, pensa em francês. J'ai faim. Tá com sede? J'ai soif. E onde é que você vai conseguir a tradução em francês dos seus pensamentos? A gente colocou no bônus 2, como eu já falei, os sites de dicionário bilíngue, onde você pode achar isso. Se você quer ganhar tempo, antes de você baixar, eu vou te dizer um deles, que é o Reverso. Coloca ali, Reverso, francês-português, no Google e você vai achar. Para achar o site direitinho, baixa lá o e-book. A gente já falou, tem muita dica legal lá, não deixa de baixar. Se você quer ir mais além, em vez de somente pensar em francês, que tal também falar em voz alta? Pois é, talvez o pessoal que estiver ao seu redor no seu trabalho não vai entender, porque eles não falam francês como você. Então, se você falar, ah, j'ai faim, ninguém vai ficar julgando você, porque eles não sabem do que você está falando. Então, treina também em voz alta, porque isso vai fazer você melhorar a sua pronúncia em francês, certo? Só pensar já é bem legal, porque já vai trazer o francês para o teu dia a dia. Mas se você conseguir pensar em falar em voz alta, vai ser ainda mais legal para melhorar a sua pronúncia todos os dias, tá bom? E aí, você curtiu esse vídeo? Se você tiver gostado desse vídeo, por favor, não deixa de deixar o teu legalzinho aqui embaixo para eu saber que os nossos conteúdos dos afrancesados estão sendo úteis para você melhorar o seu francês e colocar o francês no seu dia a dia, tá bom? On se dit à la prochaine. Salut!